Glória a Deus, é bom estar com vocês novamente. Estávamos de viagem e graças ao nosso bom Deus ocorreu tudo bem. Creio que foi uma viagem preparada pelo Senhor e eu volto ainda mais convicto da missão de Jesus em nosso meio. Glória a Deus. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, juntos nós somos mais fortes em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém? Vamos continuar a nossa série de Heróis da Fé. Estamos quase chegando ao fim dessa série. É uma série longa, mas eu creio que assim como eu, você tem aprendido algo no Senhor. Amém? Quem tem aprendido algo no Senhor com essa série? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje de Moisés, um grande homem de Deus, um grande exemplo de fé, um grande exemplo de servo, um grande exemplo de amigo de Deus. E eu creio que o Senhor vai ministrar o nosso coração através da vida desse homem. Nós estamos falando sobre essa série, e uma das coisas que eu entendo do Espírito Santo ser aquilo que Ele quer mais despejar no nosso coração com essa série, é para que a gente entenda que esses homens eram simples como eu e você. Apesar de serem conhecidos como heróis da fé, como gigantes da fé, apesar de terem grandes histórias, filmes, relatos sobre eles, apesar de tudo isso, eles eram homens e mulheres simples como nós. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, esses homens e mulheres eram simples como eu e você. Amém? De tudo que nós já ministramos aqui nessa série, isso é uma das coisas mais preciosas que você pode guardar no seu coração. Meu desejo é que termine essa série e você consiga olhar para esses homens e ver neles as dificuldades, as falhas que você vê em você, mas também ser inspirado por eles que apesar de todas as falhas e dificuldades, eles continuaram crendo em Deus. Aleluia! Abre sua Bíblia lá em Números, no capítulo 12. Números, livro de Números, no capítulo 12, versículo 6. Diz o seguinte: e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. E aí aqui termina o versículo, já entrando no que Deus está tratando nesse assunto. Amém? Esse breve trecho aqui em Números é um retrato de quem era Moisés e de como nós muitas vezes enxergamos Moisés. Quando nós falamos Moisés, nós já lembramos desse texto. Para aqueles que já conhecem a história de Moisés, nós lembramos: Moisés é aquele que abriu o mar vermelho. Moisés é aquele que foi usado por Deus como libertador do povo do Egito. Mas Moisés é aquele a qual Deus declarou que ele é um amigo, que eu falo com ele face a face, que eu não falo com ele como por enigmas, mas eu falo com Moisés de forma clara. Quantos creem que essa é uma grande declaração a respeito de Moisés? Essa é uma grande e forte declaração a respeito de Moisés. Se nós olharmos simplesmente para essa declaração a respeito de Moisés, nós não vamos nos sentir como ele, ou nós vamos ver ele tão distante de nós. Nós vamos ver ele alguém, meu Deus, Isaac, ele parece que não é tão simples como nós, parece que ele é alguém tão especial, ele está muito distante, o padrão de Moisés está muito distante de ser alcançado. Porque quando nós falamos de Moisés, nós vamos lembrar de textos como esse, ou nós vamos lembrar dele levantando um cajado e abrindo o mar vermelho. Nós vamos lembrar dele
que através dele 10 pragas derrotou o Egito, a maior nação daquela época, um simples homem. Nós vamos lembrar desses grandes feitos sobrenaturais. Diga assim: apesar de tudo isso, Moisés era um homem como nós. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, e a nossa série está baseada aqui em Hebreus, no capítulo 11. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 24. Vamos ver o que Hebreus, o escritor a Hebreus, diz a respeito de Moisés. Amém? Hebreus, capítulo 11, no versículo 24, diz o seguinte: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Versículo 27, pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Versículo 28, pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Glória a Deus. Todo o capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vem citando homens que foram grandes homens e mulheres de fé, que expressaram uma vida com a fé em Deus, que se tornaram exemplo para nós, todos nós cristãos. E quando o escritor aos Hebreus, guiado pelo Espírito Santo, ele sempre menciona algo na vida desses homens. Nós falamos sobre Abel, nós falamos sobre Enoque, nós falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó, e o escritor aos Hebreus, ele sempre cita um momento da vida desse homem. É claro que ele não cita toda a história, embora toda a história foi marcada com passos de fé, mas ele cita alguns momentos dessa vida, da vida desses homens. E quando eu olho para o que o Espírito Santo quer trazer a atenção para nós da vida de Moisés, eu não vejo aqui ele apontando para Moisés abrindo o mar vermelho. Eu vejo ele apontando para um Moisés que decidiu abrir mão do Egito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para quem não conhece a história, Moisés, ele fazia parte do povo hebreu, e o povo hebreu estava escravizado pelo Egito, que era a maior nação da época, a nação mais poderosa da época. Os hebreus estavam ali escravizados por aquele povo. Então o faraó, ele traz um decreto de morte para todos os meninos, homens, porque o povo está crescendo demais. Eles começam a temer a quantidade dos hebreus. Então ele lança um decreto de morte. E aí, então, um casal com bastante fé, e o nosso apóstolo ministrou aqui sobre eles, os pais de Moisés, têm uma atitude de fé, e escondem Moisés e colocam ele no rio Nilo. E aí então o Senhor, com a provisão do Senhor, ele é achado pela filha do faraó, e Moisés ele cresce no palácio. Ele, apesar de ser um hebreu, apesar de ser filho da escravidão, ele cresce como um príncipe. Diga assim: Moisés cresce como um príncipe. Ou seja, ele cresce com bastante regalias, ele cresce com muitas coisas ao seu favor. Imagine que ser um egípcio nesse momento da história já era bom. Imagina ser parte da nação mais poderosa da época, com o exército mais poderoso da época. Ser um cidadão comum, um egípcio comum, já era muito bom, principalmente comparado ao povo hebreu, que era escravo. Mas Moisés, ele não era simplesmente um egípcio comum, ele não estava no estado de um egípcio comum. Ele foi criado como um príncipe, ele foi criado na corte real, ele foi criado com todas as honrarias de um príncipe. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu tudo o que os príncipes aprendiam naquela época, de toda a cultura do Egito, aprendeu sobre os deuses do Egito.
Mas quando a gente olha para o povo hebreu, eles não carregam uma boa imagem. Agora eu quero que você imagine isso. Imagine há milhares de anos atrás, um povo que é escravo, que trabalha de sol a sol. Imagine você olhar para esse povo. Quantos imaginam que é uma imagem de sofrimento? Que é uma imagem terrível? Olhar para pessoas que estão apanhando o tempo inteiro, estão sendo obrigados a trabalhar, que não têm as mesmas condições do que nós temos hoje. Mas chega um momento da vida de Moisés que ele entende que ele faz parte desse povo hebreu e que, apesar dele ter sido criado como um príncipe no Egito, ele não fazia parte, a identidade dele não era egípcia, a identidade dele era do povo hebreu. E quando o Espírito Santo guia o escritor aos Hebreus, ele menciona justamente esse momento da vida de Moisés. Olha o que o versículo 24 diz em Hebreus capítulo 11: pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Traduzindo, Moisés recusou o posto de príncipe, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Quem está entendendo? O que o escritor ao Hebreus, a primeira menção que ele faz de fé de Moisés, não são das grandes coisas que Moisés realizou aos olhos humanos. O que ele foca é dizendo assim, um dos momentos mais fortes da vida de Moisés foi optar por caminhar com o povo de Deus a caminhar com o povo do Egito. E se você já caminha com essa igreja há algum tempo, você já deve ter escutado eu dizer que o Velho Testamento são realidades físicas, acontecimentos físicos nessa terra, que nos ajudam a entender realidades espirituais. Amém? O Velho Testamento, ele nos ajuda a entender conceitos espirituais do Novo Testamento. E olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo: ele decidiu que ele fazia parte do povo de Deus e não fazia parte do povo do Egito. E para quem já conhece um pouco mais a Bíblia, sabe que a referência de povo de Egito na Bíblia é o que? Aqueles que estão distantes de Deus. Moisés decidiu por um caminhar diante do povo de Deus, a caminhar como um príncipe no Egito. Diz assim: Moisés decidiu ser um escravo e não um príncipe. Quantos concordam que essa é uma grande decisão? Quantos concordam que essa é uma decisão muito difícil? Você consegue levantar a mão? Quem é que concorda que essa é uma decisão muito difícil? Talvez eu e você não tomaríamos essa decisão, ou talvez sim. Mas sabe, quando ele toma essa decisão, como que ele toma essa decisão? Ele chega um dia e vê os egípcios, um soldado egípcio maltratando alguém do povo hebreu, e aquilo incomoda ele, aquilo machuca o coração dele. Ele fala: cara, eu faço parte desse povo, eu não posso permitir isso. Aquilo que acontecia, os maltratos que aconteciam com o povo judeu, começou a incomodar o coração dele. Então a identidade dele falou mais alto. Diga-se, a identidade de Moisés bradou no coração dele. O que fez Moisés largar o Egito foi a verdadeira identidade dele que estava no coração dele. Coloca a mão no seu coração e diz assim: em nome de Jesus, eu conheço a minha identidade. Diga assim: eu sou filho de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1. Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 12, diz o seguinte: mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A missão de Jesus Cristo na terra, o sacrifício de Jesus Cristo na terra, deu direito a você de ser o quê?
Não, fala com quem acredita de verdade. Ele te deu o direito de ser o quê? Você consegue dizer isso com força? Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Como cristão, uma das coisas que precisa estar ardendo no teu coração, a convicção que você precisa carregar é da sua identidade. Você precisa entender que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e que Cristo te deu o direito de ser filho de Deus. Ou seja, essa é a sua identidade. O que vai te fazer permanecer no caminho até o fim é a convicção da tua identidade. Amém? Eu tenho ministrado muito aqui sobre a salvação, a graça da salvação, e a Bíblia diz que crer em Jesus Cristo, nós somos salvos, e com a boca nós confessamos para a justiça, com o coração nós cremos para a salvação, que a salvação ela não é por méritos humanos, não é pelas nossas obras, mas sim pelo um dom gratuito de Deus. Diga assim: a salvação foi algo que eu recebi de graça, não tem a ver com o meu merecimento. Amém? A salvação é de graça. Porém, a salvação não é o final da sua trajetória cristã. A salvação não é aquilo que você mais busca todos os dias. O que você busca todos os dias é a comunhão com Deus. A salvação você recebeu, e a partir da salvação você continua caminhando com Deus. Amém? A salvação não é o fim, mas é o início de uma jornada com Deus. Você está entendendo isso? Muitas vezes nós como cristãos nós limitamos o reino de Deus somente à salvação. Entenda o que eu estou falando, eu não estou desvalorizando a salvação, é o objeto da morte de Cristo na cruz. Só que nós não estamos vindo aqui todo domingo vestindo uma roupinha bonitinha, colocando uma Bíblia debaixo do braço para que a gente escape do inferno e seja salvo. Não, nós estamos caminhando com Deus porque nós amamos a Deus, porque nós entendemos que queremos viver uma vida ao lado de Deus, que queremos caminhar com Deus. Amém? Diga assim: a salvação é o início da minha caminhada com Deus. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus Pai e a Jesus Cristo, seu Filho. Moisés tomou uma decisão de não mais continuar no palácio, de não mais ter uma vida de príncipe. Ele decidiu por caminhar do lado do povo de Deus. Ele abriu mão daqueles deuses para caminhar do lado do povo de Deus. Amém? Ao que Hebreus continua dizendo, versículo 26: considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Agora eu te pergunto: Moisés conhecia Jesus? Moisés está há milênios antes da vinda de Jesus. Nem mesmo havia ainda profecias sobre o Messias. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que ele considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito. Se tem uma coisa que eu tenho entendido nessa série, que eu tenho entendido na palavra do Senhor caminhando com Deus, que a fé mais poderosa não é uma fé para orar por cura como nós oramos aqui. Como é preciosa essa fé. Não é uma fé para orar por milagres, por prodígios. A fé mais poderosa é a fé de caminhar com Deus, de decidir abrir mão das coisas para caminhar com Deus. E quando você começa a ter essa fé para caminhar com Deus, você começa a descrever, você começa a plantar o teu futuro ao lado de Deus, você começa a levar, a conduzir a sua vida para caminhos de vida, mesmo que você nem saiba o que significa isso. A atitude de Moisés, os passos de Moisés levaram ele a ser alguém que anunciaria a Cristo, mesmo sem ele saber quem era Cristo de fato. Moisés ele é chamado de o legislador. Através de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos, as leis.
E nós já ministramos aqui, a lei aponta diretamente para Cristo, a lei mostra o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos de Jesus Cristo. A vida de Moisés, os passos que Moisés começou a tomar com fé, mesmo sem ele ter um entendimento de que aquilo era fé, fez com que ele apontasse, que a vida dele apontasse para Cristo. Às vezes você está tomando atitudes ao caminhar com Deus, você está abrindo mão de coisas nesse mundo, e você nem tem entendimento de que isso é fé, que você tem fé para fazer isso. Porque a nossa consciência de fé é o que? Meu Deus, eu vou orar e alguém vai ser curado, eu vou orar e um monte vai sair de lugar, um milagre vai acontecer, eu vou orar e eu vou receber isso, eu tenho fé que Deus pode fazer isso, não é assim? Mas quando nós estamos no dia a dia, tomando decisões de não sair da palavra de Deus, no dia a dia, quando nós estamos tomando decisões do nosso caminhar, isso também é fé. Diga assim: as decisões no meu caminhar também é fé. Glória a Deus. Então não diga que você não tem fé. Se você saiu da sua casa, está aqui hoje, isso foi um passo de fé. Mesmo que você não tenha uma consciência clara disso. Quando você toma uma decisão todos os dias de não roubar, de não matar, quando você toma uma decisão todos os dias de agradar a Deus, isso são passos de fé. Amém? Amém. Diga assim: eu caminho em fé. Eu caminho em fé. Glória a Deus. Versículo 27: pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Nós fazemos parte de um reino invisível. Jesus Cristo, Ele veio para plantar um reino no nosso coração. A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, os seus discípulos, as pessoas perguntavam: e aí, que hora que o Senhor vai assumir o reino de Jerusalém? Que hora que o Senhor vai ser um rei aqui? E Ele falou: ei, eu não vim para isso, eu vim para tomar um reino que está aí dentro do teu coração. Eu vim para governar o seu coração, eu vim para trazer um reino que é invisível. Eu faço parte de um reino invisível e quero plantar esse reino dentro do teu coração. Diga assim: eu faço parte de um reino invisível. Versículo 28: pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e a aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. A vida de Moisés, ele primeiro sai do Egito, ele abre mão de ser um príncipe, e aí ele vai para o deserto. Ali no deserto ele conhece a Deus de forma mais profunda, ele tem uma experiência com Deus, e Deus chega para ele e dá uma missão para Moisés, falando: cara, eu quero que você seja o libertador do meu povo que está escravo no Egito. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 33. Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com o teu servo, não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Deus chama Moisés para uma grande missão, e o próprio Deus aparece para ele numa sarça ardente. Ele vive uma experiência com Deus, Deus dá a ele uma missão, e ele fala assim: Deus, eu não consigo, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade para falar. O próprio Deus está designando uma missão para ele, dizendo: vá lá e faça isso. E ele está: Senhor, eu tenho limitações. Mas a Bíblia, Hebreus está dizendo para nós assim, ó, ele teve passos de fé, ele foi um homem de fé. Mas aí quando eu olho, quando eu foco o que Moisés está pensando, ele está dizendo assim: Senhor, eu tenho dificuldade de falar, eu não sou bom, eu não sou a pessoa ideal para isso. Quem está entendendo? O que te fez chegar aqui hoje foram passos de fé. E talvez na sua caminhada você teve muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas dificuldades. E quando você olha para isso, você se sente inferior, você não se sente um homem ou uma mulher de Deus por isso.
Você acredita muitas vezes que a sua fé não é suficiente, que a sua fé não é poderosa, porque você duvidou em algum momento. Mas o grande Moisés, em que a Bíblia está declarando, ele teve momentos de crise, momentos que ele não se via capaz. Diga assim: o grande Moisés não se via capaz. Agora lembre-se que ele foi criado como um príncipe. Ele foi criado em meio à realeza. Ele foi ensinado a falar, a ler, a escrever. Mas mesmo assim ele não via capacidade nele. Mas ao mesmo tempo a Bíblia está dizendo: ele tomou passos de fé. Porque mesmo ele apresentando as suas dificuldades para Deus, ele disse sim e ele continuou. O problema não são as nossas limitações e dificuldades, o problema é a gente parar. O problema não é a gente se achar limitado em alguns momentos, o problema é a gente parar de caminhar. Enquanto nós estamos caminhando, nós estamos dando passos de fé e nós estamos movendo o mundo espiritual. Enquanto você está caminhando, mesmo com todas as suas limitações e dificuldade, você está gerando um exemplo de fé. Mesmo com erros, mesmo com defeitos, mas caminhando de acordo com a palavra, buscando todos os dias caminhar e parecer com Cristo. Essa caminhada sua, ela está gerando um exemplo de fé, ela está gerando um efeito de fé, e você mesmo vai colher disso na sua vida. O problema é parar. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, não são as suas limitações, não são as suas dificuldades, o problema é parar. Ei, Deus tem uma solução para os teus problemas. Deus tem uma solução para operar na tua vida, apesar dos teus problemas, dos teus defeitos. Se você deixar, Ele vai operar na sua vida. Sabe o que acontece? Moisés vai, a Bíblia diz que Deus fica até um pouco irritado com Moisés e fala para Moisés: ei Moisés, eu vou mandar o teu irmão para falar através de você. Moisés chega lá, o irmão dele começa falando, e a história termina Moisés falando, e ele nem fala mais que o irmão está falando algo. Moisés começa a falar. No meio da trajetória, no meio da caminhada, ele foi entendendo que ele era capaz de fazer a obra de Deus. No meio da caminhada, ele foi entendendo que Deus estava com ele, que por isso ele poderia expressar a vontade de Deus. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, não deixe de caminhar. Diga assim: é na caminhada que você é aperfeiçoado. É na caminhada que você entende o que Deus pode fazer na sua vida. Glória a Deus por isso. Moisés continua a história dele. Deus continua usando Moisés, apesar de todas as dificuldades. Chega um momento agora em Êxodo capítulo 14, no versículo 13. Êxodo 14, versículo 13. Diz o seguinte: Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Versículo 14: o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Aqui o que acontece? Deus usa poderosamente Moisés com milagres sobrenaturais no Egito. O rio se transforma em sangue, cai pedras do céu, acontecem muitos prodígios. E aí eles estão fugindo, eles são libertos daquele lugar, e aí os egípcios resolvem correr atrás deles, e aí eles chegam diante do mar, e aí o povo começa a murmurar, o povo começa a ficar com medo, o povo começa a dizer para Moisés: Moisés, por que você inventou essa história de ser livre? Porque agora nós vamos morrer. Eles não tinham para onde ir, o mar estava na frente, e do outro lado atrás estavam os guerreiros egípcios. E aí Moisés pega e fala isso. Capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Deus, Senhor, lutará por vocês, fiquem calmos. Agora preste atenção no versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim?
diga ao povo que... Vamos ler novamente? Versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Eu quero que você preste atenção nessa situação. Moisés está com aquela multidão, a teologia conta que em torno de 3 milhões de pessoas, no deserto, correndo de um exército. Aí eles chegam diante do mar, não tem para onde ir, o povo começa a murmurar, o povo começa a ficar com medo. Só que sabe o que acontece? Moisés não sabe o que vai acontecer. Moisés não sabe qual é o próximo passo. Moisés não sabe qual seria o milagre que Deus faria naquele momento. Diga assim: Moisés não conhecia todos os passos, mas ele continuava caminhando. Moisés não compreendia toda a obra de Deus. Moisés não sabia tudo que Deus faria. Moisés não sabia, meu Deus, e agora, mas será que Deus vai? Uma coisa é certa, ele estava confiando em Deus. Ele estava dizendo ao povo: ei, calma, é Deus que vai libertar vocês, é Deus que vai livrar vocês, é Deus que vai fazer alguma coisa. Mas talvez por dentro ele estava: meu Deus, e agora, o que vai acontecer? Tanto é que no versículo 15 o Senhor disse para ele: então o Senhor disse para Moisés: por que está clamando a mim? E o texto nem mostra Moisés orando ao Senhor. Talvez ele estava falando para o povo assim: ei, fiquem calmos, Deus vai fazer algo. E dentro do coração dele ele estava: meu Deus, e agora? Alguém já passou por isso? Alguém já está entendendo o que está acontecendo aqui? Povo, calma, Deus vai libertar, Ele é que vai lutar por vocês. E por dentro ele: Senhor, meu Deus, faz alguma coisa, o que eu faço agora? E aí o Senhor responde no versículo 15: então o Senhor disse: por que está clamando a mim? Diga ao povo que... Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, apenas continue caminhando. Sabe o que Deus estava dizendo para nós aqui? Ei, mesmo não entendendo os próximos milagres, mesmo sem saber qual é a saída, mesmo sem saber o que eu estou fazendo, mesmo sem ter consciência completa da minha obra na sua vida, ei, faça uma coisa: continue caminhando. Diz para quem está do teu lado: meu irmão, continue caminhando. Não, diga com força, diga: meu irmão, continue caminhando. Mesmo sem entender, continue caminhando. A fé que Moisés mais me ensina não é a fé para prodígios e milagres. A fé que Moisés mais me ensina é a fé para continuar caminhando, para continuar dando passos, para continuar acreditando mesmo sem ver uma saída. Versículo 15: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome a sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Deus poderia ter dito para Moisés lá atrás, quando chamou ele: ó, você vai fazer assim, assim, quando você chegar no deserto vai ter um mar, aí lá você levanta o cajado, abre o mar, aí quando chegar lá na frente você olha para o céu e diz para vir carne do céu. E aí ele poderia ter dado toda a instrução para Moisés. Mas sabe por que Deus não dá toda a instrução do caminho? Porque se você souber toda a instrução do caminho, você vai esquecer de Deus na caminhada. Se Deus te der todas as informações, por que você vai querer Deus? É natural, na caminhada você vai acabar esquecendo de Deus. Mas fé é justamente isso, é dar um passo de cada vez e depender da presença de Deus. É dar mais um passo e depender da presença de Deus. É dar mais um passo e depender da presença de Deus. Diga assim: de passo em passo, de glória em glória, eu conheço a Deus e sou transformado. Amém? Chega o momento dessa caminhada, dessa trajetória de Moisés com o povo no Egito. E aquele povo, apesar de ter visto milagres, prodígios, maravilhas, esse povo continua murmurando. Apesar de toda a paciência de Moisés com eles continuam reclamando, eles não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, eles estão sempre olhando para a dificuldade, eles estão sempre olhando para o problema. Chega um momento onde Deus chega para Moisés e fala o seguinte: abre sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 33.
Êxodo capítulo 33, no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Êxodo capítulo 33, versículo 2. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Misericórdia? O que Deus fala para Moisés? Deus olha para Moisés e fala o seguinte: Moisés, eu te chamei para essa missão de libertar o povo do Egito. Você tem dado passos de fé, mas deixa eu te falar uma coisa, Moisés, esse povo é muito rebelde, esse povo é muito teimoso. Eu fiz milagres, prodígios e maravilhas, e eles continuam sendo teimosos e reclamões. Moisés, faz o seguinte: eu vou deixar um anjo com vocês, vão para a promessa que eu dei, eu vou cumprir a minha palavra porque eu sou fiel, eu vou dar essa terra a vocês, o meu anjo vai à frente de vocês, vai trazer libertação, a coluna de fogo vai continuar, os milagres vão continuar, mas eu não vou com vocês. Quem está entendendo isso? Foi Moisés, a figura do anjo que Deus fala aqui era a figura do sobrenatural com eles. Deus estava dizendo o seguinte: eu não vou, mas eu vou deixar o sobrenatural indo com vocês. Eu vou deixar a minha bênção indo com vocês, o maná caindo do céu, a água, a roupa de vocês sendo cuidada. Eu vou continuar, o meu anjo, o meu sobrenatural, as bênçãos vão continuar com vocês, mas eu não vou, Moisés. Aí Moisés responde para o Senhor no versículo 12. Êxodo 33, versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenastes, leva este povo, mas não dissestes quem enviareis comigo. Declarastes: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Versículo 15. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Versículo 16, vamos ler ele novamente. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Para quem não entende direito o que era o Israel, o que eram os hebreus, para uma comparação bem simples para você, eu estou aqui essa noite ministrando sobre a palavra de Deus para a sua vida, amém? Amém. Eu estou declarando quem Deus é através da palavra dele. Agora, para você entender um pouco melhor, veja Israel na minha posição e veja você na posição das outras nações. Deus levanta a nação de Israel para que Israel fosse uma nação que apresentasse Deus para todas as outras nações. Amém? Amém. O propósito de Deus de levantar uma nação separada e santa é para que essa nação santa e separada mostrasse quem Deus é para todas as outras nações. Esse era o propósito da história de Deus com Israel. E aí Deus fala para Moisés o seguinte: Senhor, eu não vou continuar com vocês. Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou continuar com vocês. Moisés olha para Deus e fala o seguinte: Deus, não é as tuas bênçãos, não são os teus prodígios e milagres, não é o pão caindo do céu, não é o mar vermelho se abrindo. Senhor, não é nada disso que nos diferencia do povo.
Ele diz assim: o que nos distingue, o que nos faz ser diferente dos demais é o quê? Diga assim: a sua presença. Vamos ler novamente, versículo 16: se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O que nos diferencia daqueles que ainda não estão caminhando com o Senhor, não são as bênçãos e milagres que Deus faz na tua vida, e elas são boas, mas não é isso que faz você ser diferente. O que faz ser você diferente é a presença de Deus na sua vida. Sabe, a história de Moisés, o que ela mais me ensina é o caminhar com Deus. Olha o que ele diz no versículo 13: se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor. Moisés não está pedindo mais milagres, mais bênçãos. Moisés está pedindo: Senhor, deixa eu conhecer o teu caminho, deixa eu continuar caminhando com o Senhor, para que eu te conheça melhor. Nós cristãos estamos muitas vezes correndo atrás de bênçãos, de milagres, do carro do ano, da casa, e disso e daquilo outro, e aquele, cara, sendo que o mais importante é a presença, é a caminhada, as experiências que nós vivemos com Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando Jesus morre na cruz, a principal obra de Jesus na cruz é para conectar o homem à presença de Deus novamente. Diga assim: aquilo que eu recebi de Jesus, mais precioso, foi poder estar na presença de Deus. Moisés está dizendo para o Senhor: Deus, pelo amor de Deus, não deixe a gente sozinho, não nos deixe simplesmente com a bênção, nós queremos a tua presença. Engraçado que Moisés talvez seja um dos homens que mais operou milagres, prodígios, maravilhas na Bíblia, sim ou não? E quando eu olhava para Moisés e via ele como um homem de fé, eu falava: cara, ele tinha fé porque ele abriu o mar vermelho. A fé de Moisés é porque ele fez chover pedras do céu, o rio virou sangue. Em outro momento a água salgada virou água doce. Meu Deus, existe tantos milagres sobrenaturais na vida de Moisés. E muitas vezes eu olhava para Moisés e via que a fé dele maior é essa. E aí o escritor Hebreus começa falando sobre Moisés, dizendo o seguinte: a fé que ele mais ensina para nós é que ele abriu mão de andar com o povo do Egito para andar com o povo de Deus. O mais precioso que eu aprendo na história de Moisés não é uma fé para orar por milagres e prodígios, por mais que ele seja um dos maiores símbolos disso. O maior sinal da vida de Moisés é que ele nunca abriu mão de andar com Deus. Ele tinha fé para continuar caminhando com Deus, mesmo diante de um mar. Ele tinha fé para continuar caminhando com Deus, mesmo diante de estar como príncipe ou como escravo. Ele tinha fé para continuar caminhando com Deus, mesmo no meio de um povo cheio de defeitos. Aquilo mais precioso que nós temos no Evangelho é a presença, é o caminhar com Deus. Isso é o mais precioso que Jesus te deu. Você consegue ficar de pé? Deixa eu te falar uma coisa: as bênçãos, elas são maravilhosas e nós podemos receber elas. A própria Bíblia diz isso. Não é errado os milagres, os prodígios, as curas, tudo isso é lindo, isso é maravilhoso, mas esse não é o objetivo. Isso não é o mais precioso que você pode receber. O que é mais precioso que você pode ter é Jesus caminhando ao seu lado. Se tem uma coisa que Moisés ensina para mim, é isso. Ao ponto de dizer, aqui ele repete aquilo que ele fez lá atrás. Imagina no início da caminhada de Moisés, amém? Moisés está diante de duas coisas: continuar como príncipe da maior nação da terra, ou ir com o povo escravo. E ele toma a decisão de ir com o povo escravo. Ele toma a decisão de permanecer ao lado de Deus.
De novo, ele está aqui diante de Deus, ele está diante de uma situação onde Deus fala para ele: eu vou te dar a terra prometida, eu vou te dar o maná, a terra que mana leite e mel. Moisés, tem tudo isso aqui para vocês. E novamente Moisés diz o seguinte: eu não quero isso, eu quero a tua presença. Mesmo com defeitos, com problemas, Moisés estava optando por caminhar ao lado de Deus. O que o Espírito Santo está falando contigo essa noite é justamente sobre isso. Você consegue fechar os seus olhos? Você consegue falar com o Senhor essa noite? O Senhor está falando com você: ei, eu estou te chamando para caminhar ao meu lado. Talvez vocês olhem, a Bíblia diz que Moisés respondeu, que Deus respondeu a Moisés dizendo o seguinte: tudo bem, Moisés, eu vou com vocês. Talvez no coração de Deus, Deus estava dizendo o seguinte: ele entendeu o que é mais importante. Ele entendeu, assim como Enoque entendeu que o segredo, que o que é mais lindo, o que é mais gostoso é caminhar ao meu lado. O Senhor está falando contigo essa noite. Ele está falando ao teu coração essa noite: ei, vamos mais profundo no caminhar comigo. Deus hoje está te chamando para um lugar mais íntimo, mais profundo, dizendo: ei, eu quero te levar para um lugar onde você experimenta a minha presença. Talvez você está tão ligado nas bênçãos, está tão ligado naquilo que o Egito tem, está tão ligado nas bênçãos do próprio Deus. E o Espírito Santo está dizendo para você essa noite: ei, aprenda com Moisés, vamos dar um passo mais profundo. Entenda que o que é mais importante, o que é melhor, o que é mais gostoso é a presença de Deus. Você consegue fazer essa oração a Deus essa noite? Você consegue dizer a Deus essa noite: Deus, eu quero a tua presença. Você consegue bradar no teu coração essa noite: Senhor, eu quero a tua presença, Pai. Você consegue dizer no teu coração: Pai, eu sou grato pelas bênçãos. Eu sou grato pelas bênçãos, Pai. Eu sou grato pelos prodígios, pelos milagres sobrenaturais. Eu sou grato, Pai, mas o que eu mais desejo é a tua presença, Senhor. O que eu mais desejo é o caminhar ao teu lado, Senhor. Eu não irei sem a tua presença. Você consegue dizer isso para ele? Pai, eu não irei para essa promoção no trabalho sem a tua presença. Pai, eu não irei para aquela cidade sem a tua presença. Senhor, eu não mudarei para aquele bairro sem a tua presença. Senhor, eu não entrarei nesse relacionamento sem a tua presença. Você está entendendo isso, meu querido? Você está entendendo qual é a fé mais poderosa? A fé que Moisés nos ensina essa noite é essa fé de dizer: eu não entro nesse relacionamento sem a presença de Deus. Eu não entro nesse emprego sem a presença de Deus. Senhor, eu não entro em lugar nenhum se a tua presença não for comigo, Pai. Ah, meu querido, o Evangelho não é sobre uma vida de conforto. O verdadeiro Evangelho não é sobre uma vida de conforto. Não acredite num Evangelho que te promete somente bênçãos a todo instante. Não acredite num Evangelho que te promete somente riquezas. Acredite num Evangelho que te promete a presença de Deus. O Jesus nunca prometeu que nossos dias serão bons até o final, mas Ele prometeu a presença dEle até o final dos tempos. Jesus disse: ei, eu estarei convosco até o final dos tempos. Ele não disse: a vida sua será cheia de regalias e confortos até o final do tempo. Ele não disse: ei, a sua vida será sempre de saúde até o final dos tempos. Ele disse: a minha presença, eu estarei com você até o final dos tempos. A maior promessa que Jesus deixou para nós foi a presença dele. A Bíblia diz em Hebreus que nós podemos entrar no trono da graça, na sala do trono de Deus, a fim de receber glória e graça em tempo oportuno, misericórdia e graça. Deus te prometeu a presença dele.
Deus te prometeu a presença dele. Deus te prometeu a presença dele. Deus te prometeu a presença dele. Deus te prometeu a presença dele. Ah, meu querido, Deus te prometeu a presença dele. Não abra mão da presença dele. Não abra mão da presença do Senhor. Por nada nesse mundo. Não abra mão do caminhar com Deus.